FAINSP, Faculdade do Interior de São Paulo, apresenta Podcast FAINSP. Podcast FAINSP. Esse é mais um Podcast FAINSP. E hoje nós temos alguns convidados especiais aqui, né, Ieda? Muito bem, temos convidados especiais para fazer um bate-papo muito bacana sobre religiões. Temos aqui o Cleberson e a Maria de Lourdes, que vão se apresentar. Eu sou a pastora Maria de Lourdes, né? Venho dar a paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite a todos, para quem está aqui, para quem está em casa, para todos que estão nos ouvindo, né? Agradeço primeiramente a Deus por ter me trazido a este lugar hoje, né? Que eu só tenho que agradecer a Deus acima de tudo e agradecer também a oportunidade que vocês estão dando para a gente falar um pouquinho do que nós fazemos, né? Que Deus abençoe a todos. Eu sou o Cleberson, o facilitador das medicinas da floresta do Instituto Xamânico Terra Sagrada. Agora que vocês já se apresentaram, nós gostaríamos de saber um pouco sobre o trabalho de vocês. Como que é dentro do Instituto, como é dentro da igreja, como é o trabalho com a comunidade. Isso a gente vai conversando, depois nós vamos avançando pela questão mais religiosa e tal. Eu acho que vai ser bem bacana a gente falar das diferenças, né? Porque eu acho que a proposta desse programa hoje é isso, falar assim, o que nos aproxima, tendo dois representantes aqui de religiões diferentes, né? Mas embora desenvolvendo um trabalho muito bacana com a comunidade, e o que nos aproxima, o que nos diferencia, o que tem de comum, o que tem de diferente, enfim. Eu acho que cada um vai poder falar um pouquinho. Então vamos lá. Com a palavra, pastora Maria de Lourdes. Bom, começando por mim, a gente lá na igreja Pentecostal Portal do Céu somos uma família unida, né? Uma família unida que todos que precisam de ajuda, nós estamos sempre ali, não importa a hora, nem as circunstâncias, né? Eu creio que pastores têm a hora de descansar, mas tem a horas ali que é para estar o tempo todo ajudando o próximo. Para mim, eu vejo assim, né? Eu posso estar dormindo, ligou, precisou de ajuda. Eu não importo se eu estou com dor, alguma coisa, estou ali o tempo todo para estar ajudando. Então, para mim, eu não faço distinção de hora para ajudar o próximo. Então, a gente luta ali, se é oração, naquele momento, o que está acontecendo, está passando para aquela pessoa. Às vezes a pessoa liga, mantimento, vamos lá ajudar o próximo, né? Então, eu creio que nós temos que ter mais amor ao próximo, né? Que hoje em dia está em distinção, né? Bom, então vamos saber um pouquinho com o Cleberson, como que é, Cleberson, o trabalho lá no Instituto Terra Sagrada. Bom, eu como na função de facilitador das medicinas da floresta, em questão ayahuasca, a gente faz o que o nosso trabalho. A pessoa vai até nós, a gente vê a situação, analisa o caso, o que ela precisa, qual é a ajuda que ela necessita, e a gente traz ela para dentro, acolhe ela, a gente serve a ayahuasca, deixa ela sentada ou deitada em terapia por 4 horas e 30 minutos, na onde ela realmente, só ela mesma vai entender qual é as dificuldades da vida dela e se curar sozinha. É isso que a gente faz dentro do Instituto Xamânico. A gente tem um lema que a cura está dentro de você. O que a gente faz lá é só ajudar a pessoa a despertar para a consciência divina dentro dela mesma. É isso. Tá, então entendemos um pouco, né, de como é o trabalho de vocês, como que é a estrutura, né, pastora e Cleberson, como é a estrutura as bases, os pilares, quem vocês seguem, como que como que funciona, pastora? Começando por mim, meus pilares já vai para o lado espiritual. Por quê? Nosso patrocinador fiel, Deus, tá? Então, ele é acima de tudo que eu coloco. Como você perguntou para mim aquela hora, a gente tá com a igreja desde 2018, né? Desde 2018. Então, ali somos poucas pessoas ali dentro, mas que fortemente na oração. Para o que precisa, em busca das pessoas, né?
cada vez mais para aumentar, para ir vir para o templo do Senhor. E nós estamos, acho que, com cerca de 40 pessoas no momento. Então, a gente tem o pastor, as diaconisas, né? E os jovens, que são poucos. Tem um grupo de jovens, grupo das crianças, grupo de varões. Então, ali são todos unidos, buscando Deus, né? Por tudo que precisamos. Como ele falou, ele busca medicina, né? Sim. E nós vamos pela cura, ele cura a pessoa de dentro, né? A pessoa mesmo. E nós falamos assim, que a nossa cura vem de Deus, né? Então, eu creio que cada qual, ele cria de uma maneira diferente um do outro, né? Mas o mesmo propósito que é Deus. Espiritualmente, a maneira de cada um pensar, cada qual tem uma maneira de pensar, né? E nós ali, nós reconhecemos que a nossa cura vem de Deus através da nossa fé. Então, ali, os pilares, para mim, é Deus acima de tudo. E agora de você, Kleberson, a gente queria saber um pouquinho quais que são assim os valores, os pilares e a partir de que base ali o Instituto se mantém para oferecer a medicina e para estar ofertando a questão de saúde que oferta para a população que atende. Eu acho que é uma dúvida, o que é a medicina? Porque assim, conversar com a pastora, nós, a maioria das pessoas, né, da cidade e tal, foram criadas na base cristã. Então entendemos basicamente qual é o caminho, Jesus, Deus, né, a base formada. Agora, quando você fala do Instituto, uma pergunta, o que é essa medicina? Qual as bases de pilares disso? De onde surgiu? Ou de onde veio? Primeiramente, eu vou responder a Ieda. A nossa base, eu acho que é a base da pastora também, é o Pai, é a consciência divina. E chamamos também de Deus. É o pilar de tudo que está na existência, é isso, né? E a medicina que a gente chama ayahuasca, ou vinho das almas, ela é uma planta dos índios, ela é xamânica mesmo, tem esse nome xamânico, porque ela veio da ancestralidade indígena. São duas plantas, um cipó chamado mariri, o jagube, e a árvore, a chacrona, e essas duas plantas são jogadas numa panela e são fervidas com água por horas e horas e se obtém a ayahuasca, que é a nossa conexão com o divino que está dentro de nós, que a gente chama de medicina. O que a gente entende? A gente entende que a gente tem a cura. Nós temos a cura dentro de nós para qualquer mal e para qualquer problema. Só que nós não sabemos disso, nós estamos adormecidos. A gente foi colocado no mundo onde a gente foi levado a várias ilusões, a vários padrões de vida. E nem sempre esses padrões nos fazem felizes. E a ayahuasca, ela tem essa função de nos mostrar o que fazer para voltar para a consciência divina, para a pureza, para o amor. Que, na verdade, o que a gente entende? A gente entende que o Pai, que Jesus Cristo tanto falou, e que a gente chama de consciência divina, ela é puro amor. Ela é puro amor. Não existe mal nenhum vindo do alto ou vindo de qualquer parte. O único mal está plantado dentro do pensamento do ser humano, do nosso pensamento. Uma vez purificando os pensamentos e tendo um pensamento adequado, os atos se tornam adequados. O mundo se torna melhor. E é isso que a gente propõe e a ayahuasca nos traz isso. É isso. Agora acho que eu vou dar uma cutucada, né? Porque senão vai ficar muito café com leite, né? Quando tanto um quanto o outro, né, disseram que as pessoas procuram, né, a consciência divina, Deus, para que tenha uma vida melhor, ande no caminho da fé, tenha um comportamento adequado. Aí que vem a pergunta, o que é o comportamento adequado? Sobrou para mim, né? Sobrou para mim. Para mim, eu creio assim, que como puxando aí pela parte cristã, quando a gente coloca Deus acima de tudo, não importa o que vai acontecer em volta de nós. É como eu concordo com ele, a fé, a cura vem dentro de nós. Como eu já tenho essa experiência da doença do câncer aí, eu vou tocar nesse assunto.
Por quê? Eu falo assim, que a fé depende de nós, a cura nossa, porque só tem duas pessoas que podem nos ajudar. Não é médico, não é marido, não é esposa, sabe, para esse lado. Então, eu creio assim, que como eu já passei por esse processo, estou passando desde 2016, desde 2015, na verdade, de junho de 2015, então, aonde eu caí? Vai lá. Aonde eu não tinha fé. Ele falou ali, ó, precisa ter. Né? Eu não tinha fé. E quando eu não tinha fé, o que acontecia comigo? Era como se eu estivesse dentro de um buraco, um poço que não tinha saída. Era um lugar sem um labirinto, sem saída para mim. Só que daí, quando eu era católica, mas o que faltava em mim não era a igreja, não era a prata da igreja, não eram as pessoas lá dentro. O problema não estava nelas, estava em mim, Felipe, estava em mim. Porque eu precisava confiança em Deus, confiar em Deus, fazer tudo o que precisava. Aí vem aquele detalhezinho que ele falou, para ser curado, precisava mesmo. Porque tudo que se guarda dentro do coração, ele transforma como uma ferida. Como vai até, tipo, mata a gente. Aí a pessoa tem ódio, tem rancor, isso é o mal, como você falou. E isso acaba com a gente da doença, tá? Vem a doença, por quê? Porque nós deu legalidade, nós deixamos aquilo acontecer conosco. Como hoje eu já vejo já de uma maneira diferente, eu deixei isso acontecer comigo. Porque eu tinha ódio das pessoas. Então estava tudo errado comigo. Precisava ver uma mudança em mim. E ali foi aonde eu enxerguei que eu tinha que ser como reconhecer o que estava errado em mim e buscar mais a Deus que eu buscava há pouco, buscar mais, contínuo, sem cessar. E aonde foi que eu reconheci que através dali um pouquinho d'água. Através dali eu entendi que para mim para Deus estar me curando, eu tinha que estar buscando contínuo. E então, para mim eu vi assim, que quando a gente está na presença de Deus, não tem vendavais, não tem fundo de poço, não tem isso, não tem aquilo de mal. Deus, acima de tudo, nós conseguimos se livrar de tudo isso. E aí é onde cai a cura, porque como eu dizia, que a cura, meu esposo não vai me curar, não vai poder me ajudar, porque ela tem que sair dentro de mim. A confiança que temos em Deus, nós não temos que colocar na mão de Deus, falar, Deus é minha cura, Deus vai me curar, e daqui a pouco, como ele falou, estou duvidando de que Deus é capaz. Ou eu confio, ou eu não confio. Se eu confiar em Deus, totalmente, de corpo e alma e espírito, como eu pronuncio essas palavras, então eu tenho que confiar que Deus é minha cura, como eu estou até hoje, tratando dessa doença. Vai ali, vai aqui, eu vou lá, eu saio de lá como se fosse nada tivesse acontecido comigo, porque a minha confiança está em Deus. Pode jogar câncer num canto, no outro, mas eu sei que Deus vai estar sempre me curando. Ela é infiltrativa, ela vai para o lugar, mas Deus vai estar sempre me curando. Então a minha cura é através da minha fé. Então aí que é onde eu prevaleço, que Deus acima de tudo, tudo vai dar certo. E vai ser sempre assim. Sim, eu acho que uma coisa importante que a senhora está falando é que realmente, assim, a questão da confiança em encontrar, e você encontrou isso dentro de você. Sim. Porque questões de extrema vulnerabilidade, de dificuldade, nos põem em situações bastante complicadas. Sim. E aí que tá, aonde que tá essa confiança dentro de você mesmo? Porque se a gente entende uma ligação com o divino, como a senhora falou, não tá em nenhuma religião, nenhuma igreja dentro de quatro paredes, não, tá dentro da gente. Dentro da gente. Então, eu acho que é o caminho, a gente buscar essa conexão com o divino, Sim. com o sagrado, com a espiritualidade, primeiramente dentro, porque aí a gente consegue resultados exteriores, né? Mas tem uma questão também emocional, psicológica, que, por exemplo, quando vem a questão dos abalos, como é que lida? Por exemplo, uma questão de doença afeta, mexe com a pessoa, mexe com a família, mexe com toda uma rotina.
E como que lida com isso, emocionalmente, psicologicamente? Então, acho que é um conjunto todo, né? Sim. Como isso aconteceu comigo, abalou a família toda, né? Mas quando isso aconteceu comigo e eu me converti, eu estava no fundo do poço. Assim, como eu comentei, estava no fundo do poço. Para mim, eu vou morrer. Mas aí eu aprendi que se eu ficasse naquela, eu ia morrer mesmo. Falei, tem que haver uma mudança dentro de mim e eu confiar em Deus, porque até então eu não confiava, né? Eu colocava na mão de Deus e tirava. E quando você confia e coloca e tira, você catou o problema com as suas próprias mãos. E aí eu aprendi que eu tinha que confiar em Deus e através daquilo que eu estava, eu tive que passar tranquilidade para a família, para o meu esposo, para os meus filhos. Eles desesperados, eu, calma, Deus está no controle. Eu sei a dor, que é mais fácil a gente passar por esse processo, igual eu estou passando, do que você ver um esposo passando, do que um filho sofrendo. Você sabe o que você aguenta, mas você não sabe o que o outro aguenta, a dor que o outro está passando. Então, eu me vi que eu era capaz. E ali eu aprendi, e tudo que eu passei foi como ele falou, a gente conversando já hoje ali, né? A gente aprende que isso é um aprendizado na nossa vida, para nos fortalecer, que muitas vezes nós precisamos de umas chacoalhadas, né? Para aprender a vida, como é que é, porque quando a gente passa por um processo assim, a gente aprende a valorizar tudo, dar valor em todas as coisas que a gente não dava antes. E a gente vai se achando o caminho aonde a gente tem que prevalecer. E eu me vi assim, tipo o caminho das trevas. Mas aí quando eu fui para o caminho da luz, eu via quanto tempo eu perdi para trás. E aí, pouco tempo, eu me afirmei, glória a Deus, estou aqui hoje. Pois é, e o importante é a gente aceitar em nós mesmos o quanto somos luz e trevas, porque somos as duas polaridades, né? A gente tem que saber integrar tudo isso para poder viver bem. Acredito, assim, entendemos, né, qual foi sua caminhada religiosa, de fé, de busca de cura. Cleberson, e como foi esse caminho? Por que a ayahuasca? Vamos lá. Comportamento adequado. Foi sim, a pergunta, vamos voltar na pergunta. Comportamento adequado, verdade. A gente entende que como comportamento adequado é aquilo que eu quero para mim, que não faria para você. Por exemplo, se eu fizer algum negócio com você e eu te trapacear, eu não faria isso comigo, eu estou fazendo com você. Isso é um comportamento inadequado, certo? Eu estou mentindo para você. Outro comportamento inadequado. Pensamentos meu. Conta você, comportamento inadequado. O outro que ela falou. Se eu estou tendo um pensamento fora da questão do amor, que a gente entende que a consciência divina é puro amor, então o que eu estou atraindo? O que eu estou fazendo com os meus pensamentos? Eu estou carregando minha mente de pensamentos inadequados o dia todo, de raiva, de ódio, de rancor. Isso é um comportamento inadequado que traz doenças. Que a gente entendeu isso, tanto na física quântica quanto na física mecânica, que a gente atrai aquilo que a gente pensa. Então, do momento que a gente não tem esse pensamento inadequado, não se tem mais o comportamento inadequado. Então, peraí, o assunto tá ficando bom. Agora entramos em física quântica, mecânica. Agora da terapia. Agora vamos para outra pergunta. Vamos lá. Dos meus 21 anos, hoje eu estou com 47, dos meus 21 anos até os meus 44 anos, eu fui dependente químico. E alcoólatra também. Não tão alcoólatra, mas eu bebia bastante. E foi através de várias sessões de cerimônia com a ayahuasca, conhecendo pessoas, me entendendo, me conhecendo, foi que eu consegui sair do vício da dependência química, do cigarro e da bebida, dos comportamentos inadequados. Foi graças a essa medicina da floresta, dos índios, né, que eles são os nossos ancestrais, eles estão aqui primeiro do que nós somos depois, né? E eu decidi, recebi essa bênção de ajudar mais pessoas
a sair das dependências químicas, a sair dos seus vícios, a sair dos seus medos, seus traumas, das suas inseguranças, das suas depressões, das suas ansiedades, tudo que eu vi e tudo que eu fui curado, tudo que hoje eu não preciso mais, tudo que eu entendi que eu não preciso na minha vida, que não me fez feliz, eu eliminei. E eu escolhi a ayahuasca por isso. E é por isso que eu faço esse trabalho de terapia com ayahuasca nos finais de semana. Por isso, aí eu escolhi a ayahuasca. Bacana, Cleberson. Acho que na procura da cura, ficou claro que tanto a religião evangélica, podemos falar assim, pastora? Sim. Evangélica, quanto o xamanismo, Cleberson, pode ser assim? Nós não temos religião, Não o tem amor. O amor. Se é para ter uma religião, que seja o amor. Com a medicina, tem a procura da cura, né? E vocês estão à frente desses trabalhos, na sua comunidade, né, no seu grupo. Como é a cobrança da chefia? Né? Eu acho que assim, quando você está à frente, as pedras vêm, né? Você se torna vidraça. Cobrar o comportamento da comunidade, cobrar a melhora, que nem sempre as pessoas aceitam, né? Falar assim, pô, tá acontecendo isso, tô aqui para te ajudar, às vezes as pessoas não aceitam. Como que é esse trabalho dentro da comunidade de vocês? Lá dentro, na igreja, né, na comunidade, a gente vê esses problemas, né? Então a gente vai, olha, eu estou passando por esse processo, olha, serve de espelho para você, né? Serve de espelho para você entender como volta lá. Deus, acima de tudo, você também vai conseguir, você vai sair dessa, vamos te ajudar, vamos te dar apoio, porque se precisar, né? Conversamos com todas elas, levamos para a igreja, a gente vai fazer visita nas casas também, né? Visitar eles, mas tem aqueles que não quer, né? Só quer a visita, só quer a bênção, né? E aí vem a cobrança, que nem você falou, né? Se não deu certo na vida dele, fala culpado. Aí o pastor, eu falei, né, não, é vocês que não tá buscando, o pastor tá queimando o joelho, né, tá indo pro monte, tá indo pros vales, orando 3 horas da madrugada, o tempo todo que precisa, e vocês não tá colaborando, não tá ajudando, então eu cobro muito mesmo. Falo, vocês também têm que ajudar o pastor, olha eu, né, fiquei desenganada pelo médico 48 horas, deu 48 horas de vida. E eu lá no hospital com 48 horas de vida e orando pelos irmãos que estavam na igreja. Tá entendendo? Preocupado com os irmãos que eu tinha deixado. Porque o meu medo era eu estar na igreja, alguém manifestar na igreja e fazer alguma coisa com eles. Então eu estava de lá orando, ajudando a interceder por eles. Então eu acho assim que eu tenho que cobrar assim deles, para melhorar, para ser melhor. Entender mais o caminho do Senhor, porque se quer ir para o caminho errado, não. Você tem que prevalecer. Na igreja tem todas as regras, tem todas a doutrina. Para ser assim, então eles têm que ser obedientes também, né? Tem que aprender, como eu estou aprendendo com Deus. Eu não tenho um pastor que me ensina aqui na terra. Meu pastor é Jesus. Tudo que eu preciso aprender, passar para os irmãos, eu vou buscar nele, para passar para os irmãos. Porque eu não quero passar uma coisa errada, uma palavra errada para eles. Eu quero o melhor para eles. Sim. Tem um ponto interessante que eu queria comentar, mas vamos abrir para o Cleberson. Primeiro, para falar o ponto de vista de como que é lá, então, a questão na comunidade, no Instituto Terra Sagrada. Como que você lida aí com a questão de auxiliar as pessoas, que você vê que está... Então, a gente somos uma equipe de 10 pessoas, né? A gente chama de guardiões da casa, que estão sempre auxiliando. E sempre eles que têm esse contato mais com o pessoal aqui fora e sabe dos problemas e chega até a gente. E uma vez lá no Instituto, a gente vai analisar o problema, ver o que está acontecendo e, de alguma forma, tentar ajudar. Mas, na verdade, nós nada podemos fazer para ajudar uma pessoa que está com um trauma profundo, que está com uma depressão profunda. Isso daí é a parte da medicina da ayahuasca, que a gente dá todo o suporte, a gente tem as medidas, dosagens certas, a gente tem uma cerimônia de 4 horas e meia. Nessas 4 horas e meia, a gente
induz e leva a pessoa a ficar ou sentada ou deitada, com o olho fechado, meditando durante 4 horas e meia, porque ela vai fazer uma introdução para dentro dela mesma e ela vai entender, a ayahuasca vai mostrar para ela o porquê que ela está depressiva, o porquê que ela está sofrendo. É por causa que ela tem um trauma de infância. Então ela vai lá e vai dentro dela curar esse trauma, perdoar ela, perdoar quem causou o trauma, com amor e seguir em frente. Então, o trabalho todo nosso é só dar um suporte, auxiliar, cuidar da pessoa, porque quando uma pessoa está sobre a força da ayahuasca, o que a gente chama, que é o efeito dela, ela tem dificuldades para andar, ela tem dificuldades para ir ao banheiro, para beber água. Então, a gente auxilia nisso. A pessoa precisa levantar, a gente ajuda ela aí. Homens cuida de homens, mulheres cuida de mulheres. Homens não é permitido pôr a mão em mulheres. Mas em si, o trabalho todo, toda a cura acontece dentro da pessoa. É ela que é o mundo que ela criou para ela, com o longo dos anos, com o longo de tudo que ela absorveu na consciência dela, é que causa os infortúnios. Então, uma vez ela identificou o que está fazendo mal, eu minto muito, eu tenho várias mulheres, eu estou mentindo para todas elas, então você não está bem, você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, você vai entrar em loucura. Seja honesto, seja verdadeiro, comportamento adequado, que você vai se encontrar e parar com isso. É tudo o que acontece. Todo o mal que se chega aqui na Terra, se chega por causa dos pensamentos nossos. São nossos pensamentos que faz isso. Então, é isso que a gente faz. O suporte nosso, a nossa palestra é baseada no quê? Se ame, vai pro amor, entenda a consciência do amor, se perdoe, perdoa quem tem que perdoar e haja, como diz o Mestre Cristo, vá e não peque mais. É isso. Eu acho que uma coisa muito importante que a dona Maria de Lourdes comentou é a questão de que, por mais que a senhora dê o apoio a toda a comunidade ali, tem a responsabilidade da outra pessoa. Então, não dá para a senhora fazer tudo pelo outro, né? Então, tem a questão do que ele tem que ser responsável para fazer na própria vida. Sim, eu tenho que fazer a minha parte e ele tem que fazer a dele. Porque se eu fizer a minha e ele não quiser cumprir a dele, ele não vai conseguir sair. Como ele falou sobre depressão. A depressão, ela é curada também na igreja com oração, né? Então, eu sou experiência disso, que tomei tanta medicação dos médicos e nada valeu para mim. A partir daí que eu, como se diz, me achei o lugar onde o ponto que estava errado e houve essa mudança de mim, eu não precisei mais fazer tratamento de psicólogo, né, para ser livre daquela depressão. E eu busquei em oração. Então, eu ensino para ele. Quer ser curado? Busque. Né? Tem que buscar. Porque muitos, ele é que nem diz a palavra, irmão. Quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Quer que o pastor cura? Eu não sou o que cura. Entende? Somos um vaso para ajudar as pessoas. É o que eu explico para eles. Quem cura é Deus. Você tem que buscar Deus para ser curado, como eu estou sempre sendo curada. Tá entendendo esse foco? Você tem que querer. Eu quero que você seja curado, mas se você não quiser, eu estou buscando. Se você não quiser buscar, você não vai encontrar. Tem que buscar. Então, se tem a cobrança com o pastor tem que cobrar as ovelhas também. Porque o pastor, meu pastor é Jesus. Ele me ensina como eu devo agir, como eu devo andar, como eu devo enxergar tudo, como ele tratou de uma parte da cura. Lá também tem libertação. Não pulando da história para outra, mas o irmão tem que ser liberto. E aí vem o caso pesado. Precisa ser liberto, mas ele não quer. Como é que nós vamos fazer com ele? Ele tem que querer também. Eu estou ajudando, eu estou dando exemplo. Aí a cobrança vem para cima do pastor, né? Mas ele também tem o direito de nós cobrar ele, para ele seguir no caminho certo. Se eu estou ensinando, anda para o caminho certo, ele quer ir para o caminho torto. Eis a questão, né? Mas é a questão do livre-arbítrio. Porque a pessoa pode não querer. E aí tem uma questão de controle também, né? Qual que é a nossa necessidade de controle de querer que o outro, né, seja melhor, seja isso, seja aquilo? Porque cada um tem o seu livre-arbítrio. E a gente saber lidar com isso também, né? Porque nós não tem direito a mudar ele. Mas nós temos direito de tentar ajudar, mudar para melhor.
como fala a Bíblia, né? Ele falou que não estuda muito a Bíblia, né? Estudei. É mais medicina, né? Estudei, Mas sim. a Bíblia diz assim, na igreja, venha como está, mas não fique como está. Aí os irmãos querem entrar, quer receber a bênção, mas quer sair do mesmo jeito que entrou. E aí fala assim, não senti nada, não recebi nada, por quê? Errado é o pastor? É ele. Ele que precisa ter mudança nele. Senão ele nunca vai mudar. Se a gente está ensinando e ele não quer mudar, ele não vai ter isso com ele. Então tem que sair de dentro dele algo especial. Para ver essa mudança, para ver cura, para as coisas boas acontecer. E se ele não haver mudança, ele não querer, nós não podemos mudar. Como você falou, cada qual tem um livre-arbítrio. Ô Cleberson, e como que é essa cobrança lá no Instituto da Ayahuasca, né? Com os membros, né? Como que funciona? Então, a gente não tem essa questão de cobrança, justamente pelo que vocês estavam falando aí sobre o livre-arbítrio. A pessoa, ela quer curar. Para eu sair da minha dependência química, eu tive que querer, primeiramente. Eu tive que querer, senão não acontece nada. Eu ia continuar do mesmo jeito, no mesmo estado. Então, uma pessoa que ela frequenta, ela tá lá, ela vai lá, ela quer a cura, ela chega lá, mas ela tá em dúvida de ser curado. Quero sair da dependência química. Eu vou chegar lá, mas já vai com dúvida. Eu não sei se eu quero mesmo parar, não sei se eu não quero. Ela vai passar o processo, ela vai ficar com a medicina, ela vai ter os ensinamentos. Se ela sair dali e não tiver aquela intenção de coração mesmo, de fé, eu não quero mais fazer essas coisas que eu fazia, não tem. E a gente não tem como eu chegar até ela e cobrar ela na casa dela, no dia dela. Daí. O ensinamento está ali. A gente tem toda a estrutura para passar o ensinamento para como a pessoa deve se caminhar e para ser feliz e não ter mais infelicidades na vida. Porque se ela voltar de novo para aquela frequência de pensamento, ela vai ficar doente, ela vai ficar infeliz, ela vai chegar até o ponto de querer tirar a própria vida por causa disso. Então, a única coisa que a gente tem assim como cobrança é com os nossos guardiões da casa, que a gente cobra deles uma postura. Porque eles, além de ser guardiões das casas, eles estão a referência da casa. Eles estão ali auxiliando as pessoas e eles estão na rua também auxiliando. Então, a gente tem uma certa cobrança com a questão do comportamento. Mas, em si, com quem vai ser tratado, saiu dali a gente não tem cobrança. Lá dentro não é permitido. Não é permitido fumar, não é permitido beber, não é permitido usar droga, nada desse tipo. Mas saiu dali, cada um é livre. A pessoa vai ali para se curar. Ela não quer mais determinado comportamento. Beleza, vamos aqui, vamos te ajudar, vamos te auxiliar. Passou, não quero mais, beleza. 2 dias depois ela voltou para o mesmo caso. Então, ela mesmo não quer ser curada. Porque quando a gente quer, eu sei disso porque aconteceu comigo, a gente se cura. É isso. Eu acho que agora, para a gente caminhar para um fechamento, a gente gostaria de saber de cada um de vocês quais são os principais casos que vocês recebem. É assim que, ou o que impactou, você fala assim, nossa, isso foi um caso de fé, né? Isso foi um caso de cura e tal, não precisa falar nome, nada, mas assim, o que você fala assim, pô, isso marcante, né? É gratificante o meu trabalho, é por causa disso. Para mim é gratificante muito, porque as pessoas pedem oração de longa distância, né? De longa distância eu digo, porque... E precisa urgentemente, e eu oro e peço a Deus para que dê um sinal, para que cura, para que liberta, e acontece de longa distância. Libertação, cura. Por mais o processo que eu passo, como vocês sabem, de enfermidade, Deus está sempre me curando. Disso eu tenho certeza que Ele está no controle de tudo. Então eu fico muito feliz. Para mim serve de cura para mim quando eu recebo uma ligação. Pastora, aconteceu, olha, eu estou bem, olha, pastora, aquele dinheiro que estava preso, olha, acabou de soltar. Aí eu fico impactada quando eu falo, Senhor, dê um sinal, derrama uma gota d'água em cima do ombro dessa pessoa e da onde está ela sente. Né, em longa distância. Então, para mim isso é muito gratificante. As pessoas chegam perto de mim, pastora, você orou? Curou minha perna, curou aqui, curou ali, e as coisas boas estão acontecendo. Ai, pastora, pedi oração de longe, não precisou você nem ir na minha casa, tudo aconteceu de bom. Isso para mim é muito gratificante, então tem muitas coisas. E para mim, quando essas pessoas falam para mim, eu recebo como cura para mim.
Você entendeu? Para mim, espiritualmente. Então, eu fico muito feliz com todas essas maravilhas que Deus está fazendo na vida minha e na vida de todos, daqueles que oram, porque eu não tenho o que reclamar, eu só tenho o que agradecer, eu não tenho o que murmurar, eu só tenho o que aprender. Então, com tudo com Deus, acima de tudo, para mim, tudo dá certo. Não há impossível para mim, como não existe impossível para Deus. Para Deus, tudo Ele pode. Então, para mim, a minha vida é de milagre e que Deus abençoe todo esse dia, porque só Deus estar aqui para mim é muito emocionante, porque para mim que ontem estava passando mal e hoje eu estou tão bem, não é? É bênção de Deus, então só tenho que agradecer ao irmão que conheci aqui hoje, que Deus abençoe lá onde você está, que Deus fortalece você cada vez mais, que Deus abençoe todos eles que estão ali quietinho, né? E que Deus abençoe todos vocês, e eu agradeço a todos vocês por essa rica oportunidade de hoje para mim. Isso fica marcado também para sempre, como os milagres acontecem na igreja, fica marcado na minha mente. Libertação acontece e Deus liberta. Quem chega endemoniado, sai curado e sarado. Para mim isso é muito gratificante, muito. Amém. Casos que assim mais assim a gente tem, como que eu vou dizer assim, uma gratificação grande são os casos de vícios, né, vícios de química pesado e de suicídio, que a gente tem os depressivos, tem os ansiosos, tem os com trauma, mas aquelas pessoas que estão no vício químico, que está a ponto de tirar a vida e que a gente conseguiu que ela fosse lá, que ela chegou até nós e que ela hoje está caminhando bem, que ela não teve mais o pensamento de se suicidar, de tirar a sua própria vida e está caminhando bem, e aqueles também que conseguiu se libertar dos vícios da química, é gratificante o trabalho, é gratificante, muito gratificante. Eu só tenho a agradecer, muito, muito mesmo, é muito bom isso ver. Olha, foi muito bom essa conversa, gostaria de convidá-los para uma individual, porque eu acho que tem muito conteúdo para a gente conversar. Muita coisa, né? E foi bacana, assim, a nossa preocupação, né, de chamar pessoas de segmentos de fé diferentes. Falei, nossa, será que vai ter uma discussão? Vão brigar, um vai levantar, vai embora. Acho que isso que é bacana, a gente aproximar, né? Sim, se aproximaram sem preconceito. Isso é muito, muito importante. Porque a gente vê assim, é preconceito para todo lado, é crítica para todo lado, mas as pessoas esquecem que se existe um trabalho de cura, de fé, de melhorar comportamento, isso tem que ser respeitado. Sim, claro, concordo. Então, agradeço de coração Concordo. a vinda de vocês dois, tá? Disponibilizar o tempo. Sei que vocês têm aí um monte de pessoas para atender, para fazer oração, para atendimento com medicina da floresta. Então, é importante esse entrosamento. Né? Sim, porque eu acho que a gente estender e abrir o diálogo, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, em breve, quem sabe, trazer outros tipos de segmentos também para a gente entender. Sim. E talvez individual, como você está falando, né? Sim, para ouvir exemplo, uma hora o pessoal toda, né? também da igreja, o pessoal lá do instituto. Eu acho que é bacana isso. Eu acho que a gente tem que levar cada vez mais ao conhecimento, né? Sim. Obrigada pela participação. Vocês, Maria de Lourdes. Obrigado, irmão Kleberson. Gratidão. Podcast FAINSP. FAINSP, Faculdade do Interior de São Paulo.